E a zebra está solta dentro do Flamengo. O Gerson pode ser suspenso e ter aí seu contrato de trabalho congelado, não podendo atuar pelo Flamengo. Fabrício Bruno performou muito bem na seleção brasileira e pode ser vendido já no meio do ano, quando abrir a janela de transferências da Europa. O Brasil foi garfado contra a Espanha, mas mesmo assim conseguiu empate. Vou dar as minhas opiniões sobre o desempenho da seleção brasileira e de alguns atletas. O Gabigol pode ficar fora dos gramados, não por 2, mas por 4 anos. Claro, pode ser absolvido também e pode ser que a sua pena diminua ou aumente um pouquinho. Vou comentar sobre o recurso do Gabigol. E por último, vamos falar sobre o Flamengo, que fechou mais um patrocínio e a camisa agora é a mais valiosa do Brasil, disparado, fazendo inclusive com que o Flamengo entre no seleto grupo dos 30 clubes que tem o manto mais remunerado do mundo. Bom, começar com essa notícia mesmo. O Flamengo fechou aí o patrocínio com o Zé Delivery, 11 milhões de reais, se não me engano, e aí existe uma diferença, uma divergência entre as notícias. Há quem diga que a camisa do Flamengo vai valer 241,5 milhões por temporada, e há quem diga que a camisa do Flamengo vai valer 243,5 milhões por temporada. De qualquer maneira, a camisa do Mengão é a mais valiosa do futebol brasileiro. Disparado. Só pra você ter noção, a título de comparação, Palmeiras e Corinthians vem aí. Corinthians e Palmeiras em segundo e terceiro lugar. Corinthians perto dos 190 milhões, porque fechou um patrocinador master de 120 milhões de reais, o Vai da Bet. Esse que inclusive é o master mais caro de todo o Brasil. E o Palmeiras ali com 177 milhões por temporada, graças à Crefisa. O Flamengo, com essa cifra, está acima da casa dos 200 milhões, ou seja, o único clube brasileiro acima dessa casa e o único clube brasileiro a integrar os 30 clubes que tem um manto mais bem pago aí do mundo. Isso é muito legal. Bom, falar sobre seleção brasileira. O Brasil que foi garfado no Santiago Bernabéu. O Brasil jogou contra a Espanha e o jogo foi ridículo. Ridículo. O Brasil foi assaltado ali, 2 pênaltis inexistentes. Ridículo não ter VAR num jogo no Santiago Bernabéu contra a Espanha e o Brasil. Isso é um absurdo. O juiz também mequetrefe. Esse daí tinha que pegar a geladeira, cara, para aprender a ser gente. 2 pênaltis inexistentes, mas a justiça tarda e não falha. Pênalti no último lance do jogo e, obviamente, tinha que ser do Flamengo. O Paquetá bateu e decidiu o jogo, empatou. Era para ser 3-1 esse jogo. Agora, verdade seja dita, o Brasil não jogou nem perto do que foi contra a Inglaterra. O lado esquerdo do Brasil, muito abaixo. O lateral esquerdo, que se não me engano o nome é William, jogou muito mal. Não tinha gostado dele no primeiro jogo. De novo, não jogou bem. O Beraldo comprometeu, tomou drible, meu Deus do céu, foi um apavoro que aconteceu pelo lado esquerdo do Brasil. Não gostei também. O André entrou depois, não gostei. Jogadoraço, mas que a seleção brasileira não se mostrou eficaz. André, eu não quero criticar você, eu não quero criar confusão. Eu sei que você é um ótimo jogador. Eu detesto quando o Flamengo tem que jogar contra o Fluminense por sua culpa. E eu sei que no futuro você vai ser um ótimo jogador. Talvez o volante titular da seleção brasileira e referência desse setor. Mas agora você ainda se mostrou nervoso e não está pronto. Mas eu sou honesto. O Paquetá fez o gol de pênalti, mas não jogou nem perto do que jogou contra a Inglaterra. E o Vinícius Júnior apagado. Não vi o Vinícius Júnior fazer nada. O time do Brasil conseguiu a vitória graças a Rodrigo, graças a Endrick e graças a Rafinha. E de fato, tiveram alguns lances em que alguns jogadores do meio campo contribuíram para o resultado do empate. Óbvio, acho que o Brasil deveria ter vencido graças aos pênaltis roubados. O Brasil não conseguiu vencer, mas, de fato, a zaga do Brasil não foi bem. A saída de bola está muito ruim. De novo, o Bento saindo errado, gerando contra-ataque. E não vou passar pano para todo mundo. Fabrício Bruno, dessa vez, tomou drible, perdeu dividida, tomou bola nas costas. Não foi ele que, de fato, completou a cagada toda do Brasil, fez com que o Brasil tomasse gol. Não, ele não prejudicou. Mas
no lance que o Beraldo toma o drible, eu gostaria de ter visto o Fabrício Bruno ser mais proativo, encurtado o espaço mais rápido, ter evitado o chute ou pelo menos diminuído o espaço todo do atacante. Não fez isso. É uma falha pessoal? Não, é uma falha conjunta. Achei que o Fabrício foi ruim? Não achei, mas não foi tão genial quanto na primeira partida. O Endrick, de novo, jogou muito bem, Rodrigo jogou muito bem, a seleção do meio para frente foi legal, do meio para trás, principalmente do lado esquerdo, não. Não dá para tomar pavoro de um moleque de 16 anos da Espanha que está jogando agora profissional. Não tem como, isso é inadmissível. E, claro, tiveram momentos ruins, tiveram momentos bons, os lances prejudicaram a seleção brasileira, mas não era para ter empatado esse jogo não, tá? Bom, tenho pena, inclusive, do Fabrício Bruno e do Ayrton Lucas, que nem jogou. Eu, novamente, repito para vocês, não gostei do lateral esquerdo, acho que o Ayrton Lucas não foi escalado porque ele não é tão bom na defesa, mas a partir do momento que o seu lateral defensivo está indo mal, eu trocaria, daria a chance pro jogador, ele foi convocado à toa. Mas tudo bem, o Dorival sabe o que está fazendo. Bom, falando do Fabrício Bruno, eu tenho pena dele, repito, porque no primeiro jogo que ele foi impecável, ele foi criticado. Imagina agora que a seleção tomou 2, 3 gols aí, ele deve ser, não vou nem falar a palavra aqui, né, mas vai ser detonado, né? Tudo bem. Só que a Inglaterra não pensa isso. E concorda comigo, porque como eu disse pra vocês, eu bato quem tem que bater e elogio quem tem que elogiar. O Fabrício Bruno, senhoras e senhores, ele já tinha sofrido sondagens da Europa. E agora, segundo as informações de Fabrício Romano, um cara que é bem influente e muito bem assessorado, os europeus vão sim vir em cima do Fabrício Bruno para poder contratá-lo. E as propostas de Wolverhampton e do Nottingham Forest devem chegar na casa dos 15 milhões de euros, o que dá aproximadamente 80 milhões de reais. E aí, sinto muito, rubro-negros, se chegar a 80 milhões de reais de proposta para o Fabrício Bruno, sabendo que é o sonho do cara jogar lá, tchau, ele vai. E eu tenho certeza absoluta disso. E vai ser um grande negócio. Vai me doer o coração, tem que vender esse jogador, mas provavelmente ele vai sair e calar a boca de todos os haters e críticos que falaram que ele não tinha nível, que quem era o Fabrício Bruno, jogador do Brasil, que estava na seleção, que era uma empolgação. Calou na boca de todo mundo, o Fabrício Bruno deve sim ir para a Europa. Infelizmente, é uma notícia triste para o Flamengo. Outra notícia triste para o Flamengo é o Gerson, que pode sim ser punido, pode sim ser suspenso. Para quem lembra, o Gerson tinha aí uma picuinha, uma intriga com seu antigo empresário e ele processou o jogador e ganhou na justiça. Então, o Gerson está devendo R$1,5 milhão para esse empresário e caso o Gerson não pague, ele pode ser suspenso, pode ficar sem atuar no futebol. Óbvio, gente, R$1,5 milhão para o Gerson não é muita coisa. Ele deve pagar ou não, pode querer entrar com recurso e tal. Eu, honestamente, vendo a situação do Gerson, que já teve que passar por cirurgia, o Gabigol, se fosse advogado do Gerson, eu indicaria pagar e não se incomodar. Bom, falar do Gabigol aí, todo mundo sabe, vai apresentar o recurso, vai pro CAS e tem gente que está em dúvida. Será que o Gabigol vai ser punido por 4 anos? Será que ele vai ser absolvido? Como é que funciona? Bom, assim, só para explicar juridicamente, rapidinho para vocês. No futebol, é permitido o reformar impérios. O que é isso? É basicamente reformar em prejuízo. Reformar o quê, Jorge? Reformar a decisão. Quando você entra com recurso, é para você reanalisar todo o processo e decidir novamente. Por profissionais mais gabaritados ou por maior quantidade. Então, normalmente, um juiz julga na primeira instância e 2, 3, 4, 5, 11 até 15 julgam na segunda. Então, é mais ou menos isso que o Flamengo está querendo. Existe a possibilidade do Gabigol ser absolvido? Existe. Existe a possibilidade do Gabigol continuar com a pena de 2 anos? Existe. Existe a possibilidade dessa pena ser reformada para 4? Existe, mas não é uma coisa automática. Não tem 3 caminhos. Ou ele é absolvido, ou ele é condenado a 4, ou mantém-se no 2. Não. Vai ser novamente analisado tudo por inteiro. Pode ser que ele reduza a pena, pode ser que aumente um pouco, mas não tem nada fixo. E o Flamengo está muito confortável e muito confiante com isso. Tanto é que o Flamengo vai manter o contrato do Gabigol, o jogador vai continuar atuando, vai continuar ganhando salário, vai ser inscrito na Libertadores e eu torço muito, muito mesmo para que o Gabigol consiga ir voltar a atuar. Obviamente ele não deve atuar nas finais do Campeonato Carioca, ele não deve viajar para enfrentar os Milionários, então vai ficar fora de alguns jogos, mas eu tenho aí a expectativa e a certeza de que o setor jurídico do Flamengo vai saber o que fazer.
Bom, falei do Brasil, falei do Gabigol, falei da venda do Fabrício Bruno, falei da seleção brasileira que não foi também e falei do manto do Mengão. Queria saber, qual dessas notícias aí te agradou mais? Aproveita, se inscreve no canal e deixa o teu like. Fui!